Por anos, fomos condicionados a pensar que qualquer problema relacionado à próstata poderia ser ou se transformar em câncer. Mas, antes, você sabe exatamente o que é a sua próstata? Vamos a uma explicação rápida. A próstata é uma glândula masculina, localizada no entorno da uretra, embaixo da bexiga urinária e em frente ao reto. Em um homem adulto e saudável, a próstata tem entre 20 e 25 gramas. É mais ou menos do tamanho de uma noz. Quando por qualquer motivo a próstata inflama, ela cresce de tamanho, chegando ao formato e peso de um limão siciliano. Porém, há casos gravíssimos em que a próstata pode chegar a 200 gramas. Para que precisamos da próstata? A função da próstata, em conjunto com as vesículas seminais, é produzir o líquido seminal e posteriormente o sêmen. Pela uretra que atravessa a próstata passa tanto a urina quanto o sêmen. Sua inflamação, portanto, prejudica ambas as funções. De forma geral, são 3 problemas que podem afetar a sua próstata. E para todos eles são indicados os 7 segredos. Vamos a eles. Problema 1. A prostatite. Na imagem acima, você pode verificar a diferença entre uma próstata saudável e outra inflamada. Tendo o canal da uretra comprometido por conta dessa inflamação, os sintomas que você pode apresentar são dificuldades para urinar, diminuição da força do jato urinário, gotejamento no final da micção, micção em 2 tempos, desejo de urinar durante a noite, necessidade de urinar várias vezes durante o dia, sangue na urina, sangue ejacular, infecções urinárias. Esses sintomas se iniciam, geralmente, a partir dos 50 anos de idade. Ficam mais intensos depois dos 60 anos. Mas isso não significa que eles não podem se manifestar em homens com menos idade. Dizem que a prostatite não afeta o desempenho sexual. Porém, não é bem a assimilação esta infecção, apesar de não causar danos à testosterona ou à libido, reflete em ejaculações dolorosas. O tratamento convencional da prostatite é a prescrição do uso de antibióticos. Porém, há estudos que demonstram que os antibióticos são eficazes em apenas 30% dos casos. Dicas para evitar a prostatite: probióticos. Tomar probióticos ajudam o seu organismo e o seu sistema imune a ter sempre bactérias boas. Elas combatem as bactérias ruins que causam doenças como a prostatite, por exemplo. Entre os alimentos ricos em bactérias boas estão a kombucha, o kefir de água, o kefir de leite e o kimchi coreano. Até mesmo aquele lactobacilo utilizado pelas crianças está cheio de bactérias boas. Mas, cuidado, é claro, com o açúcar. Atenção à sua higiene bucal. Estudos apontam que a prostatite pode ter relação com a inflamação da gengiva. Utilizar o fio dental deve ser hábito diário, em todas as escovações. Problema 2. Hiperplasia benigna da próstata não é câncer. Isso mesmo. Apesar de haver uma grande confusão a respeito desse assunto, a hiperplasia benigna da próstata, o HPB, não é câncer de próstata. Tampouco câncer benigno de próstata. Trata-se também de uma inflamação da glândula masculina que não tem relação com o surgimento do câncer. HPB, portanto, não evolui para o câncer. Em alguns casos, ambas as situações podem ocorrer ao mesmo tempo. Veja a diferença de uma próstata normal para uma que está inflamada por conta desta condição. A principal diferença com a prostatite é que, na hiperplasia prostática, também há um comprometimento dos hormônios e até mesmo da libido. Uma das causas da HPB é o excesso da enzima 5-alfa-redutase. Essa enzima, quando em alta concentração no organismo, converte a sua preciosa testosterona em DHT, dihidrotestosterona. O DHT é importante para os homens. Ele é responsável pelo apetite sexual. Porém, só quando está em quantidades adequadas. Isso porque, quando a 5-alfa-redutase está maluca, em excesso pode culminar em 3 problemas: uma baixa de DHT, um aumento de estrogênio, um hormônio feminilizante, o crescimento da próstata. Então, para reverter os problemas prostáticos, é preciso encontrar um caminho que dome a 5-alfa-redutase dentro de você. Receita de uma próstata saudável. Um homem com uma próstata saudável tem testosterona alta, DHT baixo, estrogênio baixo. Um homem com uma próstata inflamada tem testosterona baixa, DHT alto e insalubre, estrogênio alto. Não é incomum. Porém não é normal. Dizem que o principal culpado pelo aumento da próstata é o envelhecimento. Mas você envelhece e seu braço não cresce de tamanho, certo? Porque tem que aceitar o aumento da sua glândula masculina. Acabamos de falar que um dos inimigos ocultos da próstata é o excesso de 5-alfa-redutase.
Mas existem outros vilões. São eles, pesticidas, mercúrio, antibióticos, toxinas presentes nos alimentos, na poluição do ar e até mesmo na água que tomamos diariamente. Dentre todos estes inimigos, considero um deles o pior. Falo da finasterida, a principal droga prescrita no tratamento convencional da hiperplasia prostática. Exatamente isso. O medicamento que os médicos costumam prescrever para tratar a sua próstata é um veneno. Uma pá de cal na sua libido. Além de não tratar a causa da hiperplasia, ou mesmo da prostatite ou do câncer de próstata, a finasterida bagunça nos seus hormônios. Bagunça de tal forma que pode trazer quadros depressivos e de fadiga, que comprometem ainda mais a recuperação. Eu nunca tomaria finasterida. Nem deixaria meus filhos tomarem. Por isso, não poderia lhe oferecer qualquer outra recomendação diferente. Para resumir, os efeitos colaterais da finasterida são diminuição da libido, insônia, desenvolvimento de mamas, ganho de peso, dor nos testículos e, se não bastasse, problemas de ereção. Não, nem vá pensando que medicamentos como Viagra, Levitra e Cialis poderiam contrabalancear estes efeitos deletérios. Eles só agravariam mais o quando. E os 7 segredos que eu vou te apresentar, além de restaurar a sua próstata, também trabalham pela sua vontade na cama. 4 dicas rápidas para prevenir a sua próstata do crescimento. 1 ponto. Reduz o consumo de carboidratos, os vilões de toda a inflamação silenciosa do seu corpo. 2 ponto. Pratique exercícios físicos regularmente. 3 ponto. Evite beber água de recipientes plásticos, porque eles liberam bisfenol A, que traz como consequência o aumento dos hormônios femininos no seu organismo. 4 ponto. Dê prioridade aos alimentos orgânicos. Agora chegou a hora de te apresentar o terceiro mais comum problema na próstata. Problema 3. O câncer de próstata. Ele é silencioso e, se você chegar aos 80 anos, ou passar deles, é para isso que estamos aqui, você tem 90% de chances de ter câncer de próstata. Assim como a maioria dos cânceres, o câncer de próstata é assintomático. Quando ele apresentar sintomas como sangue na urina ou na ejaculação, o único sintoma semelhante aos já mencionados dos outros 2 problemas, é que ele já está avançado. Segundo dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, a média de homens diagnosticados com a doença por ano é de 70 mil. É o segundo câncer com mais incidência entre os homens no país, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Há vários fatores que influenciam na evolução da doença. Não é porque você envelheceu, que não é possível evitar o câncer. Assim como, não é porque o seu pai teve, que não tem o que você fazer. Enquanto, no caso da HPB, a vilã é a enzima 5-alfa-redutase. No caso do câncer, o inimigo é outro, a aromatase. A aromatase converte tanto a sua testosterona, quanto o DHT de hidrotestosterona, em estrógenos, principalmente estradiol e estrona, que são cancerígenos e têm ação proliferativa dos tumores sobre a próstata. Ou seja, podem fazer as células cancerígenas se multiplicarem. Adversários que podem ser derrotados além da idade e da genética. Há alguns inimigos que influenciam o trabalho sujo da aromatase e que você pode tirar de campo. Adversários que podem ser derrotados são eles: a obesidade, a inflamação do corpo, mesmo que os seus índices de IMC estejam do considerado ideal, arsênio, agrotóxico e conservante, produtos originados do petróleo e, principalmente, os em combustão, liberados no ambiente por meio do motor de escape, fuligem e dioxinas. Neste caso, fica evidente que a melhor forma de evitar o câncer da próstata é coibir a aromatase. E por desempenhar esta função que estes 7 ingredientes foram escolhidos. Vale salientar que exposição a agrotóxicos e outras toxinas ambientes também aumentam o risco de qualquer câncer, sendo extremamente influentes no câncer de próstata. Agora que você já conheceu todo o panorama por trás das próstatas doentes, está na hora de perseguir os 7 caminhos para as próstatas saudáveis. Vamos a eles? Segredo 1. Sal palmetto. Por quê? Estudos científicos apontaram que o sal palmetto, ou Serenoa repens, uma palmeira de origem norte-americana, tem ação superior à finasterida. Em uma revisão publicada na JAMA, Journal of the American Medical Association, reuniu 18 ensaios clínicos, envolvendo 2.939 homens. O sal palmetto promoveu efeitos benéficos comparáveis à droga na diminuição do tamanho e inflamação da próstata, mas com uma vantagem impressionante: não trouxe nenhum dos efeitos colaterais comuns à finasterida. Como tomar?
A forma mais indicada de você ingerir é por meio de cápsulas. A indicação é que você tome de 100 a 150 mg ao dia, sempre pela manhã. Segredo 2. Licopeno. Por quê? O licopeno já foi apontado, em ensaio científico das renomadas universidades de Cambridge, Oxford e de Bristol, como responsável por reduzir 18% o risco de câncer de próstata. Ele pode ser absorvido por meio da alimentação. Frutos e legumes de cor avermelhada são ricos em licopeno, como tomate, melancia e mamão, por exemplo. Um estudo feito pela Universidade Estadual de Ohio com homens que seriam submetidos à prostatectomia acompanhou o crescimento da concentração plasmática de licopeno em homens que receberam, na alimentação, 142 a 198 gramas de molho de tomate, 2 a 2,75 xícaras de chá de sopa de tomate por dia ou 325 a 488 mililitros de suco de tomate por dia. Os resultados da pesquisa foram publicados no British Journal of Nutrition no ano de 2015. Segredo 3. O zinco. Por quê? Os alimentos e suplementos ricos em zinco também são apontados como protetores do crescimento da próstata, conforme mostra a pesquisa feita pela Universidade Estadual de Oregon, Estados Unidos da América. Os pesquisadores mostraram que a deficiência de zinco pode levar às anormalidades na função e tamanho da próstata. Por isso a indicação é ampliar a ingestão de alimentos ricos neste nutriente, como ostras, feijão e castanha de caju. A semente de abóbora é uma das fontes alimentares mais ricas em zinco. Em 50 gramas de semente de abóbora há 5 mg deste mineral. O ensaio alemão Effects of Pumpkin Seed in Upper Urinary Tract Symptoms due to Benign Prostatic Hyperplasia mostrou que 12 meses de consumo diários de sementes de abóbora reduziu o sintoma de hiperplasia prostática de forma significativa, desempenhando muito melhor do que o placebo. Para chegar aos resultados, os pesquisadores aplicaram um questionário sobre os sintomas e a qualidade de vida em 1.431 pacientes, entre 50 e 80 anos. Quanto mais alta a pontuação, pior a qualidade de vida e a sintomatologia do paciente. Em média, a pontuação no questionário foi de 17 pontos. Os homens foram, então, separados aleatoriamente em 3 grupos. O primeiro foi exposto a 12 meses de tratamento com sementes de abóbora. O segundo foi submetido à terapêutica com extratos de sementes de abóbora. Já o terceiro só usou placebo. Depois de 1 ano, o mesmo questionário foi aplicado aos participantes. Os consumidores de semente de abóbora foi o grupo que apresentou o melhor índice de melhora, em uma redução de 41,1% da pontuação, chegando a 10 pontos. A melhora se mostra ainda mais relevante quando observamos isoladamente os itens do questionário. Em nocturia, necessidade de urinar durante a noite, somente o grupo exposto ao placebo permaneceu com o status de insatisfeito. Tanto o de extrato quanto o da semente de abóbora evoluíram para satisfeito. Em qualidade de vida, o resultado observado foi semelhante. Tanto o extrato quanto a semente obtiveram satisfeito como resposta, em contraponto a mais ou menos do placebo, sendo o grupo da semente de abóbora o de melhor resultado. Como usar? A recomendação ideal de consumo de zinco por dia para homens com mais de 30 anos é de 8 mg por dia. O óleo extraído de sementes de abóbora também é rico em zinco. Um estudo descobriu que o óleo de semente de abóbora é seguro e pode ser um tratamento alternativo eficaz para o aumento da próstata. Os pesquisadores usaram uma dose de 320 mg por dia ao longo de 12 meses. O óleo de semente de abóbora foi mais eficaz que o placebo na melhora dos sintomas e da qualidade de vida. Segredo 4. Óleo de sementes de abóbora. Por quê? Agora que você conheceu a importância do zinco para a saúde masculina, você sabe o que faz com que o óleo de sementes de abóbora seja tão eficaz para o tratamento da sua próstata. O responsável é o beta-citosterol, uma substância que potencializa os efeitos do óleo de semente de abóbora e torna o alimento uma ótima opção para o cuidado com a sua próstata. Um estudo realizado pela Ruhr University Bochum, Alemanha, publicado pelo jornal científico The Lancet, acompanhou 200 homens com problemas associados a uma próstata envelhecida. Os médicos deram 20 mg de beta-citosterol à metade do grupo, enquanto a outra metade tomou placebo. Antes do estudo, foi solicitado a esses homens que preenchessem um questionário classificando seus sintomas em uma escala de 1 a 6, sendo 6 o pior nível. E depois de 6 meses de tratamento, eles responderam o questionário novamente.
Os resultados. O grupo que foi tratado com beta-citosterol apresentou um incrível progresso. A vontade perturbadora de urinar melhorou 3,5 vezes mais em comparação ao grupo do placebo. Como usar? Para efeitos de prevenção, incluir sementes de abóbora na alimentação é uma ótima pedida. No entanto, homens que já estão sofrendo com os sintomas causados pela próstata aumentada precisam de um maior aporte do nutriente. Uma forma prática e segura de colher os benefícios do beta-citosterol é optar pela suplementação do óleo de sementes de abóbora em cápsulas. As vitaminas recomendo para o Sense, suplemento natural que contém as doses adequadas para combater os desconfortos urinários causados pela próstata aumentada. Segredo 5. Indol 3-carbinol DIN, os dois, melhor ainda. Por quê? Tanto o DIN quanto o indol 3-carbinol são potentes anti-inflamatórios e anticancerígenos. Na alimentação, são encontrados nos vegetais crucíferos, como couve de Bruxelas e brócolis, por exemplo. No caso do DIN, trata-se de um precursor do indol 3-carbinol, que também tem propriedades anticancerígenas e, se usados conjuntamente, o DIN tem efeito potencializado em indol 3-carbinol. Nos homens, ambos evitam a transformação de testosterona em estrogênio, melhoram o funcionamento da próstata e reduzem a necessidade de constantes idas ao banheiro. O ensaio científico Gene Expression Profiles of 3 graus Celsius and Dintrate PC3 Human Prostate Cancer Cells Determined Dynamic Array Analysis, divulgado na publicação científica The Journal of Nutrition, no ano de 2013, confirmou que tanto o DIN, quanto o indol 3-carbinol, impedem o crescimento das células de câncer de próstata. A suplementação com dindolumetano em apenas 3 dias reduziu a proliferação das células cancerígenas. Como usar? Associar, se possível e de acordo com o seu caso e avaliação médica, 50 mg de DIN, mais 5 mg de licopeno, a substância número 2, mais 200 mg de indol 3-carbinol. Segredo 6. Vitamina D3. Por quê? A atividade anti-inflamatória da vitamina D, conseguida por meio de exposição ao sol via suplementação, é uma das explicações para esta substância estar associada a um menor risco de câncer de próstata, conforme a revisão de 26 estudos publicada no jornal American Public Health Association. Também já são coleções de evidências científicas, uma delas realizada por pesquisadores de Harvard e publicada no periódico Clinical Cancer Research, que associam os baixos índices de vitamina D aos casos mais agressivos de câncer de próstata. Os banhos de sol com corpo exposto por 20 minutos diários ou a suplementação gerenciada por especialistas são as indicações protetoras para o uso desta vitamina. Como usar? Verifique sua deficiência de vitamina D3. Uma dosagem ideal para tratamento é de 10 ml/dia dia. Uma sugestão: para quem faz uso de vitamina D, também recomendamos a suplementação conjunta de vitamina K2. Assim, essa dupla evita o efeito paradoxal do cálcio. Para cada 10 ml de vitamina D, a suplementação de K2 deve ser de 100 mcg. Segredo 7. Café. Por quê? Para quem deseja proteger a próstata, a ciência indica que uma dieta saudável, com a quantidade ideal de nutrientes, deve incluir o cafezinho. De acordo com um estudo de Harvard realizado com 47 mil pacientes, 3 xícaras por dia mostrou ser a dose ideal para a prevenção contra o câncer. Um outro trabalho norueguês investigou se poderia haver diferença ainda entre o café filtrado e o café fervido, sem qualquer tipo de filtro. Os resultados apontaram uma pequena vantagem para o café fervido, com menor risco de desenvolvimento do câncer em comparação com homens que tomaram o café filtrado ou não ingeriram qualquer quantidade da substância. Como usar? Até 3 xícaras de café por dia. Sugerimos a ingestão do último cafezinho antes das 16 horas. Protocolo 7 segredos. Agora que você sabe quais são os 7 segredos para a sua próstata, guarde esta tabela com as indicações de cada uma das suplementações e divida com seu médico. Importante, essas indicações têm como base estudos científicos, mas é essencial que você as divida com seu médico para que, juntos, possam chegar às melhores doses de acordo com o seu caso. O ideal é que todas elas sejam combinadas. Por isso, os 7 segredos devem ser consumidos simultaneamente. Deixe seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho.